quero convidá-los a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Versículo de número 14. E o versículo de número 15. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e o 15. Eu quero falar nesta tarde sobre a identidade dos filhos de Deus. É o tema de vocês. Eu sou filho de Deus. Então eu vou falar sobre a identidade dos filhos de Deus. Se trocar por uma natural é melhor, eu estou morrendo. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Ali a projeção ali parou. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Diga comigo: do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Muito bem. Esse texto, ele é utilizado pelos defensores universalistas para dizer que todas as pessoas são filhos de Deus. E diante de uma sociedade cristianizada, as pessoas tendem a pensar que todos, na verdade, são filhos de Deus. Mas não é bem assim. A teologia, ela apresenta-nos pelo menos 5 tipos de filhos de Deus. Primeiro, Adão, que é considerado filho por formação, visto que Deus o formou do pó da terra. Os anjos, que são filhos de criação, e é claro que eu não estou colocando aqui em ordem de quem primeiro se tornou filho, porque os anjos foram criados primeiro do que o homem. Se fosse colocar numa ordem, colocaríamos os anjos, filhos de criação, Adão, filho por formação. Aí vem Israel, filhos por eleição. A nação de Israel é considerada uma nação eleita. Depois de Israel, aí vem Jesus, filho por geração, ele foi gerado. E por fim, vem a igreja, filho por adoção. Então nós temos aí pelo menos 5 tipos de filhos: Adão, filho por formação; os anjos, filho por criação; Israel, filho por eleição; Jesus, filho por geração; e a igreja, que os membros dela são filhos por adoção. No entanto, do ponto de vista espiritual, só existem 2 categorias de humanos na terra. E eu estou falando com bastante ênfase para não se confundir categoria com tipos. Existem 2 categorias de humanos na terra. Na primeira categoria está os filhos do diabo. E a Bíblia é muito clara com isto. Em Mateus capítulo 13, versículo de número 38, Jesus fala sobre o joio e o trigo, a semente ruim que foi plantada no campo, e Jesus disse que aquela semente ruim são os filhos do diabo. Então Jesus fala dos filhos do inimigo. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus
revela a paternidade de uma sociedade extremamente religiosa, quando ele diz: vós tende por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Em Atos capítulo 13, versículo 10, Atos 13, 10, na pregação de Paulo, Paulo emite uma mensagem de juízo para um homem, e ele diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Se fôssemos pregar só neste versículo, para apresentar os filhos do diabo, este versículo aí seria suficiente para dar conteúdo, identificadores. Veja que ele diz assim: ó filho do diabo. Aí quem seria o filho do diabo? Aquele que é cheio de engano. Está ali, cheio de todo o engano. Os filhos do diabo são cheios de engano, vivem mentindo, brincando, agindo com falsidade, e de toda a malícia. Quem é filho do diabo? Quem é cheio de engano, quem vive praticando malícia, cilada, agindo astuciamente para prejudicar o próximo. Inimigo de toda a justiça. Quem é filho do diabo? Quem não gosta das coisas certas, quem não gosta das coisas corretas. Então, nesse texto, a gente já tem conteúdo suficiente para pregar aqui mais de 1 hora só falando sobre os filhos do diabo. E ele diz: não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Quem é filho do diabo? Quem vive perturbando aquilo que está relacionado a Deus, quem vive perturbando no culto, quem vive promovendo desordem, quem vive tirando a atenção das pessoas para não se converterem ao Evangelho. Vocês estão vendo que não precisa de muito esforço para a gente identificar. A própria palavra já fala com muita clareza, identificando. Mas não é essa a mensagem que iremos ministrar, porque o tema não é sobre os filhos do diabo. O tema é sobre os filhos de... Mas eu precisaria mostrar a vocês que existem 2 categorias de humano na terra. Qual é a primeira delas? Os filhos do diabo. E a segunda, obviamente, os filhos de Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e o 2, o texto que o evangelista Biraci leu aqui: vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de... Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então percebam de que existem os filhos do diabo na terra, mas também existem os filhos de Deus na terra. Então, dividimos a humanidade em 2 grupos. Primeiro grupo, filhos do... Vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou rouco, mais cansado que vocês, sou mais velho que vocês, e vocês parecem que estão mais desanimados do que eu. Estão com medo de falar no nome do diabo? Tenha medo não, que Jesus está conosco. Primeiro grupo, os filhos do... Segundo grupo, os filhos de... Pronto. Então, são 2 grupos que temos aí. Você precisa ter isso na sua mente, na sua consciência. Nem todo mundo que se relaciona, que conversa, que interagem com você na terra, são filhos de Deus. Nem todo mundo que está na sua escola, até mesmo dentro das igrejas, dos templos, são filhos de Deus. E é claro, quando a gente divide a humanidade nesses 2 grupos, o fato de destacarmos 2 categorias distintas de filhos
Isso não nos dá o direito de sair apontando, julgando e muito menos classificando ninguém de forma preconceituosa disso ou daquilo. Eu não estou lhe dando liberdade para você sair apontando, esse é filho do diabo, esse é filho de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que existem. Quem tem autoridade para identificar quem é filho de Deus e filho do diabo não é o meu dedo, é a palavra. Amém? Porque às vezes eu posso estar apontando para alguém, é filho do diabo, aí tem 3 dedos apontando para mim, tu também. Entendeu? Então é preciso ter cuidado, prudência nisso aí. A gente precisa saber, nós precisamos saber, de que nem todo mundo é filho de Deus. Mas não temos a liberdade de sair apontando, nem classificando, nem julgando ninguém. Quem me entendeu, diga amém. Até porque ninguém pode ser identificado como filho de Deus simplesmente porque participa de uma denominação evangélica, porque faz parte de uma religião, porque comprou a camisa do Congresso. Não são essas coisas que identificam que de fato uma pessoa é filho de Deus. E ninguém pode ser considerado filhos do diabo porque não se encaixa dentro do perfil do meu julgamento de filho de Deus. Existem muitas pessoas que são filhos de Deus, embora não esteja encaixado dentro daqueles critérios que não é a palavra, eu pessoalmente imagino. E às vezes é um filho de Deus que está vivendo embaraçado, é um filho de Deus que está vivendo iludido, é um filho de Deus que está agindo e reagindo com ingratidão, que simplesmente saiu de debaixo da bênção e caminha para debaixo da ira. E mesmo estando debaixo da ira, em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que é filhos da ira, é da ira, mas é filho. Amém? E a gente precisa ter muito cuidado para não sair classificando pessoas por não se enquadrar dentro do nosso critério humano de gosto como filhos do diabo. Precisamos recorrer à palavra. A palavra que tem autoridade para dizer quem é e quem não é filho de Deus, para não errarmos, não agirmos de forma preconceituosa. Então eu quero mostrar aqui 3 elementos que identificam os filhos de Deus. Os elementos identificadores dos filhos de Deus. Diga comigo: fé, amor e herança. Diga de novo: fé, amor e herança. Então, as pessoas que são chamadas filhos de Deus precisam ter essas marcas de forma explícita em sua vida: a fé, o amor e a herança do Pai. Se não tiver fé, não vai ter amor, porque a fé é a porta. Se não tiver amor, não terá acesso à herança. Então uma coisa depende da outra. E a Bíblia é muito clara quando fala acerca dos filhos de Deus. E talvez eu traga hoje informações que vocês nunca imaginaram e nunca ouviram acerca da doutrina da filiação ou da paternidade espiritual. Vamos começar pela fé. Eu disse que para uma pessoa ser filho de Deus, primeiro tem que ter. João capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, versículo de número 12. Eu queria que todos lessem, 1, 2, 3, já. Mas todos deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu nome. Percebam de que essa conexão ao direito de filho está justamente condicionado à fé. Se eu creio, o direito de filho é me dado. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus.
Então, hoje à tarde é um estudo, a gente precisa analisar isso aqui. Então, o que vai me conectar a Deus, na condição de filho, na posição de filho, é a fé. A fé. Mas não é uma fé por fé, é fé em alguma coisa. E qual seria a coisa que nós deveremos crer? Qual é o objeto da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos lá. Porque todos sois filhos de... Pela fé em Cristo. O que vai me conectar a Deus é a fé em Jesus. O que vai me dar direito à posição de filhos no reino de Deus é a fé em Jesus. Agora, por que a fé em Jesus? Porque Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão recebeu a missão de gerar filhos para Deus. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, Deus dá uma ordem para Adão: crescei, multiplicai e enchei a terra. O desejo de Deus era que Adão enchesse a terra de filhos para ele, dentro de um processo biológico. Dentro de um processo biológico. Mas Adão caiu. Com a intromissão do pecado, Adão perde esta posição de filhos. Ele foi o primeiro a ser chamado de filho. Isso está lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 38, se não me engano. Capítulo 3, versículo 38. Adão foi o primeiro filho de Deus, que recebeu a missão de reproduzir filhos para Deus. Mas Adão falhou. Veja que o texto diz: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, a Bíblia fala que Adão era filho de Deus. Nesse mesmo texto, em outra versão, você vai ver que o texto diz: e Adão, filho de Deus. Então, Adão, ele é filho de Deus. Mas quando ele recebe a missão de reproduzir filhos para Deus, Adão falha no Éden. Todos nós sabemos. A queda distanciou o homem de Deus, afastou o homem de Deus, interrompeu o projeto de filiação para Deus. E o capítulo 5 de Gênesis diz que agora Adão, ele gera filhos conforme a sua imagem. Não é mais reproduzindo a imagem e a semelhança de Deus. A queda fez com que Adão produzisse filho à sua imagem. Todos nós que descendemos de Adão, nascemos com a imagem de um homem caído. Nascemos com o vírus do pecado, concomitantemente isento da posição de filhos de Deus, sendo apenas criaturas de Deus. Mas Deus nunca desistiu do seu projeto. Deus nunca abriu mão dos seus planos. Já é dito por Jó que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, ao longo do tempo, Deus prepara a plataforma para enviar agora um outro filho. E quando ele envia o seu filho Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito. E a gente precisa entender o que é ser um filho unigênito no contexto teológico. Porque o mesmo Jesus que é chamado em João 3:16 de filho unigênito,
Ele é chamado em Romanos capítulo 8, versículo 29, pode projetar, de filho primogênito. Como é que ele é unigênito e ao mesmo tempo é primogênito? Como é que ele é único e agora é o primeiro? Porque a Bíblia chama ele de unigênito e depois declara que ele é primogênito. Para ser primogênito tem que ter outros depois. Para ser unigênito significa que não tem nenhum, só ele. Então, em João capítulo de número 3, versículo 16, Jesus é unigênito. Em Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele quem? Jesus, seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Como pode isso agora funcionar? Como se processa a ideia de unigênito e primogênito? E Jesus não só aparece como primogênito nesse texto. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Jesus aparece como primogênito dentre os mortos. E mais uma vez, ele é citado como primogênito. E ele é a cabeça do corpo da igreja. E o primogênito, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, como é que ele é unigênito e primogênito? Percebam, quando o texto diz em João que Deus enviou o seu Filho unigênito, Deus está dizendo: quando meu filho veio, ele é unigênito porque eu não tenho mais filho na terra, só tenho ele. O pecado tirou o homem da posição de filhos. E agora eu enviei um segundo Adão, e ele é o único, porque o primeiro falhou, e agora só tem um filho na terra. Esse filho é Jesus, e eu coloquei ele aí para fazer o que Adão não fez. Adão não conseguiu gerar filhos para mim biologicamente, ele vai gerar filhos para mim pelo seu amor e poder redentor. Ele vai gerar filhos. Quando ele gerar filhos, então ele não vai ser mais um unigênito, ele vai passar a ser o primogênito de todos os filhos que eu vou ter na terra. Então percebam, Jesus é unigênito porque na sua vinda só ele é filho. E percebam que ao longo da história de Israel, a palavra filho, ela é utilizada em relação para Deus, filhos de Deus, aos anjos e a uma descendência, para distinguir uma descendência corrompida da descendência que está seguindo ali uma promessa, mas não a posição de filhos. É tanto que Israel, ao longo da história, pouco se vê Israel considerando Deus como pai. Israel se posiciona sempre como servo. Israel se dirige a Deus como Senhor. Mas quando Jesus vem à terra, só no capítulo 5 e 6, ele fala 17 vezes a palavra pai, lá do livro de Mateus. Ao vosso Pai que está nos céus, ao vosso Pai que está nos céus, ao vosso Pai que está nos céus, ao Pai que está nos céus. Quando orar, ore ao Pai. Quando for falar, diga Pai nosso que está nos céus, porque o vosso Pai sabe o que precisa. E Jesus usou muito a palavra Pai, porque ele veio justamente para resgatar o que o homem perdeu, a ideia, a doutrina da paternidade. E até hoje tem crente assim na igreja, que só trata Deus como Senhor e esquece que ele é Pai. Embora ele sendo Senhor, ele quer se relacionar como Pai conosco. Posso continuar? Diga amém. Então Adão perde, mas Jesus vem. Jesus vem para conquistar aquilo que Adão perdeu. E quando Jesus vem, ele cumpre a missão pela sua obra redentora. Ele cumpre a missão de procriar filhos para Deus. Em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 11 ao 13, o escritor da carta aos Hebreus fala acerca desta missão de Cristo. Ele diz: porque assim que santifica com os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha,
De lhe chamar de quê? De lhe chamar de quê? Como é que Jesus nos chama? Nos chama de quê? Irmãos. Ele nos chama de irmãos. Agora, por que ele nos chama de irmãos? Continue no texto até o versículo 13. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus, cantar-te-ei louvores no meio da... Agora veja o versículo 13. E outra vez porém nele a minha, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha Jesus dizendo: eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Ele veio gerar filhos. Ele veio reproduzir a imagem de Deus que Adão não conseguiu reproduzir de forma biológica. Então ele veio de maneira espiritual reproduzir, criar em nós a imagem de Deus. E é claro, dentro de um processo, a partir de um novo nascimento, começa justamente a criação de filhos para Deus. Então Jesus veio com a missão de fazer isso, porque assim o que santifica contra os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então ninguém pode ser filho de Deus sem a fé verdadeira na pessoa de Jesus. Ser filho de Deus não é algo natural. Ninguém é filho de Deus porque é filho de crente. Ninguém é filho de Deus porque é filho de pastor. Não, pastor não gera filho para Deus. Só tem um que gera filho para Deus. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Então filho de pastor não é filho de Deus se não for gerado por Jesus. Filho de dirigente de ciclo de oração ou filha de dirigente não é filho de Deus se não for gerada por Jesus. Filho de obreiro não é filho de Deus se não for gerado por Jesus. Só tem um que tem a autoridade de gerar filhos para Deus nesta terra, e este é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que crêem em Jesus. São aqueles que crêem em Jesus. São aqueles que crêem em Jesus. Ah, pastor, eu sou filho de Deus porque eu sou da DCeara. Crê em Jesus? Crê não? Não é filho de Deus não. Não é uma denominação que te dá a posição de filho. É a obra redentora do Calvário. E a conexão com esta obra por meio da fé. Por meio da fé. Se alguém pregar diferente do que eu estou dizendo, seja anátema. Eu estou dizendo ousadia. Se alguém pregar diferente do que eu estou dizendo, porque eu estou mostrando na Bíblia, que alguém gera filhos para Deus sem ser por Jesus, são anátemas, são malditos. Só tem um caminho que leva o homem a Deus, e Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um, ele disse eu sou o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente Jesus é quem tem a autoridade de gerar filhos para Deus. E quem quiser ser filho de Deus tem que crer em Jesus como Redentor, como Salvador e como Senhor da sua vida. Se não crer no sacrifício que Ele prestou na cruz, que Ele ofereceu na cruz, você nunca será conectado a Deus e jamais terá a posição de filho neste reino. Não existe outro caminho. Em Cristo a fé nos dá acesso a Deus, e dá acesso através de 3 bênçãos. Vamos lá, como é que a gente tem acesso a Deus e posição de filho? Primeiro, pela regeneração. Eu disse pelo quê?
Diga regeneração. E eu não vou falar em termos teológicos o que é regeneração. Vou falar em termos práticos do que é a regeneração. A regeneração é a expressão ou a experiência de vivificação espiritual. A regeneração é a experiência de vivificação. Já que o homem caiu no Éden, e todos que nascem dele herdaram a morte de Adão, então todos dependem de Jesus para poder ter a vida de Deus. Aí o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 7 diz: estando nós ainda o quê? Estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas. Aí diz: nos vivificou juntamente com sois. Versículo seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Primeiro ele ressuscita, nos conectando à vida, e depois ele estabelece posição. Depois de ressuscitar é que ele nos faz assentar. Ele só dá posição para quem viveu. Quem não experimentou a vida não pode sentar em posição de filhos e em regiões celestes. Ninguém tem acesso à posição de filho sem ter experiência com a regeneração, sem ser regenerado, sem ser vivificado. Deus fez isto para mostrar. No versículo 7 diz: Deus fez isso para mostrar aos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Que coisa linda! Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja que ele faz isso. Ele escolhe pessoas que creem no seu Filho. Aqueles que creem, ele ressuscita. Ele tira do cemitério do pecado. Ele arranca a pessoa do cemitério do pecado e coloca em posição de filhos. E a Bíblia diz que Deus tem um propósito em nos colocar em posição de filhos. E o propósito não só é aqui na terra, não. Há um propósito maior que está por vir. Nos tempos vindouros, uma multidão, sem nós calcular, sem ter condições de calcularmos matematicamente, uma multidão de salvos hão de ser apresentados por Deus. Milhares e milhares de pessoas de toda raça, tribos e nações vão comparecer diante de Deus, e Deus vai apresentar aos anjos, e Jesus vai apresentar aos pais, e ele vai dizer: olha aí o resultado da tua graça, da tua bondade. Aqueles que nem mereciam nada, tu resgatou do lamaçal, tirasse lá do charco de lodo e colocasse em posição de filhos, e um grande coral de glória a Deus e aleluia há de bradar diante dele com cânticos de ações de graça. E a Bíblia diz que ele fez isto, versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, para nos introduzir a sua família. Todo o sacrifício de Jesus tinha como objetivo nos tornar filhos de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Depois de ter tido a experiência com Jesus, ele diz: vocês agora não é mais estrangeiro, você não é mais forasteiro, mas agora você é concidadão dos santos. E ele diz: e da família de Deus. Quem são esses que são da família de Deus? Aos que foram vivificados. Está tudo dentro do mesmo contexto. Os que são regenerados passam a ser filhos de Deus. Jesus tem a autoridade de regenerar o homem no pecado e colocá-lo em posição de filhos, porque Jesus recebeu este poder e esta missão do Pai. Ele veio com essa missão de nos regenerar,
E não somente isso, Ele não somente nos vivificou, mas a Bíblia diz que Ele também nos justificou. Ele nos declarou justo. Como é que Jesus fez isso? Assumindo a culpa que era nossa. Tudo aquilo que perturba a tua alma, todo pecado que você praticou na vida outrora, tudo aquilo que você fez contra a justiça de Deus, Jesus assumiu na cruz do Calvário. Jesus carregou toda a culpa. E você precisa entender que entre nós, membros da família, cada um tem uma porcentagem de culpa. Cada um praticou algo e coisas que ofenderam a Deus. E cada um mais perverso do que o outro. Entre a família de Deus, tem pessoas que já praticaram crimes, que Jesus libertou do crime, sim ou não? Tem pessoas que viveram nos baixos meretrícios, praticando prostituição, sim ou não? Tem pessoas que viveram na homossexualidade e foram libertas por Jesus, sim ou não? Tem pessoas que viveram em outras práticas, como prática de feitiçaria, e foram libertas por Jesus, sim ou não? Então quando Jesus ele está levando a cruz, quando Ele está carregando o patíbulo da cruz, Ele está dizendo: eu estou me fazendo feiticeiro, eu estou me fazendo prostituta, eu estou me fazendo ladrão, eu estou me fazendo criminoso, eu estou me fazendo isso, para depois do meu sacrifício, o criminoso ser como eu sou, santo, puro, filho de Deus. Então você não estará aqui por nada, alguém assumiu o teu lugar. Aleluia. Ah, se muitos de vocês entendessem o que eu estou dizendo aqui nesta tarde, vocês não seriam reféns de Satanás diante das suas fraquezas. Satanás não iria oprimir nenhum de vocês, nem colocar dentro de vocês desejo suicida por causa de alguma falha ou por causa de alguma coisa que está faltando momentaneamente. Se você entender o que Jesus fez por você, você sempre vai se levantar e vai dizer: eu não vou desistir, eu não vou parar, porque Ele não desistiu de mim, Ele não parou, Ele não voltou atrás, então eu não desisto dEle, eu não abro mão dEle, eu não deixo Ele jamais. Ele não me deixou, eu também não deixo. Eu vou até o final desta carreira. Sabe por que você é filho de Deus? Porque Jesus te regenerou, porque Jesus te declara justo. Ele assumiu as tuas culpas, as minhas culpas. Ele carregou as nossas vergonhas. Como se fosse dele. O que você faria se você passasse na rua e alguém chamasse pejorativamente você por um nome humilhante? Talvez você iria dizer hoje, nessa sociedade pós-moderna: vou exigir meus direitos. Me chamaram de prostituta, me chamaram de ladrão, vou exigir meus direitos. Jesus não disse: eu não quero meus direitos. Eu sou Deus, mas eu vou me fazer servo. Eu não vou agir baseado nos meus direitos. Eu renuncio para poder salvá-los. Imagine que você é mãe ou pai e de repente alguém acusa teu filho. Seu filho roubou algo aqui nesse supermercado. E você não sabe o que fazer, seu filho não sabe como se defender. Mas de repente alguém diz: não, livre ele, foi ele não, fui eu. Pode deixar o menino embora. Por quê? Fui eu que roubei. Foi isso que Jesus fez. Eu vi o pastor Billy Graham, mais ou menos uns 20 anos, ouvindo uma pregação dele. Ele disse que nos Estados Unidos, em um povoado dos Estados Unidos, as leis diferenciam de comarcas, de estados. E em um desses estados, a lei dava ao dono da casa, ao pai de família, a autoridade máxima na sua casa. E um dia um homem emburacou. Sabe o que é emburacar?
entrou sem permissão dentro da casa de um cidadão, gritando e dizendo: me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E o que é que está acontecendo? Me ajude. E quando ele pedia socorro, de repente chegaram 2 policiais, 2 guardas, e disseram: tira o homem de dentro da sua casa, porque nós vamos levá-lo. E o dono da casa disse: levar nada. Na minha casa vocês não têm autoridade para mandar. Mas como é que o senhor vai ficar com esse homem? Esse homem é um criminoso. Ele disse: eu sei, mas ele está aqui me pedindo ajuda, e vocês não têm direito de tirar ele daqui. Mas o senhor não sabe nem o que foi que ele fez. Ele disse: pouco me importa o que ele fez. Ele acabou de matar seu filho. Ele disse: o quê? Ele matou seu filho. Não tem problema, ele agora vai ser meu filho no lugar do filho que ele matou. E foi isso que Deus fez conosco. Nós caímos, pecamos, invadimos a casa dele, que é o templo. Me ajude, me ajude, me ajude. Mas o diabo, os demônios chegam e dizem assim: devolve, ele é pecador, ela é pecadora. E Deus disse: não, aqui na minha casa você não tem autoridade sobre ele. Mas ele matou seu filho. Eu sei, mas agora eles vão ser meus filhos. Você entende o que Jesus fez por você? Você entende o que Deus investiu por tua causa? Você agora entende o sacrifício do Pai Celestial, mesmo sabendo que o filho predileto dele foi assassinado por nossa causa, e a gente corre para ele pedindo ajuda e socorro, e ele nunca nos rejeitou, nunca nos colocou de casa para fora. Você não vê nunca Deus dizendo: desapareça daqui, você não presta, você peca, falha, erra, e toda vez que vem, sabe o que é que ele diz? Levante a cabeça, levante a cabeça. Levante a cabeça. Você pode acertar, você pode consertar, você pode andar, você pode ir, porque o meu filho te dá condição. A morte do meu filho te dá condição de ser recebido por filho na minha casa. É por isso que ninguém pode ser filho de Deus sem Jesus, porque Jesus nos regenerou, porque Jesus nos declarou justo. E quer saber mais? Porque Jesus foi o canal de adoção da paternidade divina. Nós fomos adotados por causa de Jesus. Ninguém pode ser filho adotivo de Deus se não for por meio de Jesus. Veja o que é que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 5 ao versículo 6. Gálatas 4, versículos 5 e o 6 diz assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: meu Pai, meu Pai. Nós fomos adotados por causa de Jesus. Jesus é o canal de adoção. Agora percebam que a ideia que temos de adoção aqui é um pouco distinta do que a Bíblia fala de adoção, porque a gente se concentra muito na rejeição. A adoção aqui é baseada na rejeição. Vou adotar porque ele foi rejeitado. Já na Bíblia não, vou adotar porque ele é meu escolhido. A concentração bíblica na adoção não é na rejeição, embora tenha havido uma rejeição por causa do pecado. Mas a concentração é eleição, escolha, seleção. Um filho biológico, ele é diferente de um filho adotado ou adotivo. Mas no contexto bíblico, o filho adotivo, ele é tanto herdeiro quanto o filho biológico. Ele tanto vai desfrutar das bênçãos do Pai, como Jesus desfruta das bênçãos do Pai.
Porque se somos filhos, aí a Bíblia diz, somos co-herdeiro com Ele, co-herdeiro, herdeiro com, ou herdeiro junto. Os direitos de um filho adotivo na Bíblia são extraordinários. Um filho biológico pode ser rejeitado, sim ou não? Sim ou não? Só existe adoção porque o pai muitas das vezes rejeita, a mãe abandonou. É por isso que essas crianças são levadas para um lugar de recrutamento adotivo. Mas um filho adotado nunca pode ser rejeitado, porque rejeitado ele já foi, ele agora foi escolhido para viver eternamente com o pai. E isso não é uma questão de salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é uma questão de privilégio para quem realmente decide viver com Ele, permanece crendo nele. Você pode rejeitar o pai, mas o pai nunca vai te rejeitar. O pródigo disse, eu vou daqui, sair de casa e não quero mais. Mas quando ele voltou, todo mulambudo, moribundo, o pai disse, eu também não te quero mais como filho. Nunca, porque filho, o pai sempre quer em casa. Às vezes o filho abandona o pai, mas o pai jamais vai abandonar o filho. E principalmente no contexto de adoção. Um filho biológico não é escolhido. Ele pode ser desejado, mas não é escolhido. O teu pai e tua mãe escolheu a cor do teu cabelo? O teu pai e a tua mãe escolheu a cor dos teus olhos? O teu pai e a tua mãe escolheu o sexo? Sim ou não? Eles desejaram, vamos ter uma criança, mas como vem, não sabe. Não tem direito de escolher se é macho ou se é fêmea, se é loiro, se não é loiro, se é olho azul, se é olho escuro. Não tem direito. Mas filho adotivo? Não, ele escolhe, eu quero aquele ali. Eu quero aquele ali. Eu quero aquela ali. E é claro que eu não estou dizendo que Deus te escolheu por causa da cor dos teus olhos, por causa do teu cabelo, mas eu estou dizendo, Ele escolheu porque Ele sabe o que é que Ele quer e o que é que vai dar certo no projeto dEle. Você não estará aqui por acaso, você não estará aqui por acidente, você estará aqui porque Jesus te escolheu a dedo. Ele te escolheu, Ele apontou, ela creu em mim, eu quero ela. Ele creu em mim, eu quero Ele. Toque na pessoa que está do seu lado e diga assim, Ele nunca vai te rejeitar, porque foi Ele quem te escolheu primeiro. Diga assim, Ele que te escolheu. Diga, Ele que te escolheu. Você agora tem um pai, você agora tem uma família. Ainda que teu pai e tua mãe na terra te rejeitar, Jesus disse, eu jamais te rejeitarei. Ainda que uma mãe que amamenta um filho se esquecer, todavia eu jamais me esquecerei. Eu te gravei na palma da minha mão. Você é meu, eu não te solto, eu não abro mão de você. Daí você entende porque é que Ele cobra tanto, Ele exige tanto, Ele coloca em trincheira no teu caminho. Você diz, eu vou sair, eu vou deixar, e de repente você volta se humilhando. É porque Ele está dizendo, eu não te solto mais, eu te quero, eu entendo, eu compreendo. Eu sei que tem hora que dá vontade de correr por causa das minhas exigências, mas eu peço, eu exijo e dou graça para tu ir fazendo a minha vontade. Aleluia. Só é filho quem tem fé em Jesus. Quem tem fé é regenerado, é justificado e é adotado. 2, só é filho quem ama. Quem não ama não é filho. João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente
Certamente. Certamente. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Jesus está dizendo: é impossível ser filho de Deus para não me amar. É impossível ser filho de Deus, meu Pai, e não me amar. Não é só filho quem crê, é filho quem o ama. E esse amor está atrelado a dois grandes mandamentos. Mateus capítulo de número 22, versículo 37 ao 39. Vamos lá. Vocês sabem que eu só sei falar a Bíblia, eu não sei falar outra coisa, não está enrolando ninguém. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e o que mais? Este é o primeiro e grande, e o segundo grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como... Eita lá, isso aqui vai pegar jovem agora aqui, viu? Isso aqui vai pegar crente, porque as pessoas têm definido de forma errada o que é amor. As pessoas têm construído uma ideia errada de amor. Algumas pessoas pensam que amor é a possibilidade de nunca pedir perdão. Aí pergunta: o que é amor? Aí alguém diz: a possibilidade de nunca pedir perdão. Gente, não existe essa possibilidade, até porque nós somos falhos. Para a gente ter a possibilidade de nunca pedir perdão, a gente teria que estar num corpo glorificado, já definido o estado eterno. Mas aqui não tem isso. Então isso nunca é amor. Possibilidade de nunca pedir perdão não é amor. Porque possibilidade de nunca pedir perdão é a possibilidade de nunca errar. Quem nunca erra? Então alguns definem amor como possibilidade de nunca pedir perdão. Outros definem amor como sendo uma paixão obsessiva por alguém. Uma obsessão por alguém. Amor é você ter uma paixão por alguém, isso é amor. Outros dizem: amor é uma amizade que pega fogo. E alguém diz: eita. E eu digo: eita lá. Amor é uma amizade que pega fogo. E tudo isso aqui são definições erradas de amor. Amor não é sentimento. E algumas pessoas até estranham quando a gente diz isso. Eu sinto. Não. Sentimento pode se agregar ao amor, mas o amor não é sentimento. Quer ver o exemplo? Uma mãe pode obrigar de várias formas um filho a comer uma coisa que não gosta, sim ou não? Eu já fiz isso com meus filhos. Eles não gostam de beterraba. E no restaurante eu tirei R$10 e disse assim: eles eram pequenininhos, David e William. Quem começa a beterraba eu dou R$10. E eles, coagidos pelos R$10, meteram a boca na beterraba e tal, e começaram, e daqui a pouco fizeram. Eu obriguei eles a comerem através de R$10, mas eu não posso obrigar eles a gostarem. Então amor não é sentimento. Porque se amor fosse sentimento, não seria mandamento. Se é mandamento, é porque não é sentimento. Se Deus manda, é o que eu disse: eu posso mandar, mas não posso convencer ele de gostar. Então como é que Deus manda a gente fazer uma coisa se é sentimento? Se a gente tem que gostar, então não é sentimento. Está cheio na Bíblia textos bíblicos mostrando que amor é mandamento.
João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Não é um novo sentimento vos dou. É um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Deus não está dizendo que a gente tem que amar gostando. Ele disse tem que amar. Tem que amar sentindo. Tem que amar. É que as pessoas confundem muito o amor cristão com amor eros. Amor de atração sexual. Mas o amor que a Bíblia preza e predomina como mandamento é o amor de Deus, copiado por nós. E dentro desta visão, este amor não tem que estar baseado em um sentimento. Ele está baseado em um mandamento. Então o que é amor? Amor é atitude. Amor é ação. Efésios capítulo 5, versículo 25. A Bíblia ordena o marido amar a sua mulher. Veja o que diz a palavra. E veja o que é o amar do marido à mulher, com base na Bíblia, se é sentimento ou se é ação. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e sentiu algo profundo. É assim que diz? É assim que fala? Não. E a si mesmo se entregou por ela. É ação. Continue o texto. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Continue. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve. Diga comigo, assim deve. É dever, assim deve. Diga, assim deve. Diga, porque esses rapazes depois vai casar com vocês, e eles têm que saber logo de agora. Diga assim, assim deve. Amar os maridos a sua própria mulher. Ou assim deve os maridos amar a sua própria mulher. Agora diga, como a seu próprio corpo. Escuta aí, romântico. Está pensando que relacionamento é baseado em sensação? Eu sinto algo por você. É baseado em amor. E essa história de que a pessoa só ama depois de casar é mentira. Você já começa amando no namoro, porque todo relacionamento começa, diga comigo, atração, aliás, admiração, desejo, diga admiração, desejo, respeito e amor. Nenhum relacionamento começa com amor. Ele começa primeiro com admiração. Eita, moça bonita. Rapaz, gostei. Menino, que varoa do céu. Eita, que homem, que jovem de Deus. Eita, é todo um profeta Daniel. Admiração. Aí começa. Eu queria que ele fosse meu, Jesus. Eu queria, Jesus. Eu queria que ela fosse minha, Jesus. Desejo. Tem problema nisso, pastor? Nenhum. Tem problema nenhum nisso. Mas aí vem o respeito. Porque admiração, desejo sem respeito não constrói nada sólido. Aí vem o respeito. Vou falar com o pai dela. Vou buscar ela na casa. Vou namorar em casa, não é nas ruas. Não vou querer uma mulher que mente para as mães dizendo que vai para a sala de aula para vir para a minha casa. Porque eu quero uma esposa, não quero uma pessoa que não tem compromisso com casa e com família. O respeito faz parte dessa construção.
E Jesus fez do mesmo jeito. A grande diferença é a dimensão, porque quando ele olhou para a gente não era prumadinho não. Era trouxa, ia pregado errado, tudo mulambudo, no pecado. E Jesus olhou assim e disse: gostei. Eu quero para mim. Mas tão feio. Não, eu vou lá. Eu vou ajeitar ela. Vou pagar para fazer uma lipo, botar botox. Vou ajeitar ela, vou deixar ela assinada. É o texto que eu li ali. Sem ruga, como é que vai tirar a ruga? Um botoxinho. Vai apresentar a noiva com um botoxinho. Botox da palavra, toma aí, se apruma, toma, só botox do céu. O texto não diz para apresentar a si mesmo. Jesus veio, cortejou a gente. Quer namorar comigo? E a gente diz: quero. Bonitão das galáxias. Mas você ficou dizendo: como é que ele me quer? Eu tão falho, cheio de defeito. Não se preocupe não. Eu vou colocar você perto de alguém que vai te ajudar a melhorar a tua versão visual. Quem é? Espírito Santo. Eu vou viajar para preparar a casa. Antes do casamento vou preparar, mas eu vou deixar ele te preparando para mim. Como o eunuco preparava a noiva para o rei, eu vou te preparar para mim. Então ele veio atraído por nós, desejando a gente, mas ele não veio receber a gente fora do princípio de respeito. Não, ele vai vir com respeito. Ele vai buscar a gente nas nuvens, receber a gente e levar para a casa do Pai. Jesus veio virgem, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos virgem, pregou sobre 10 virgens, andou no jumento virgem, morreu virgem numa cruz. A cruz também era virgem, porque ninguém havia sido crucificado nela. Ela foi preparada para Barrabás. Dali foi tirado para um túmulo virgem, subiu virgem para o céu e voltará para casar com a virgem, que é a igreja. Então tem respeito. Esse negócio de dizer: olha, eu te amo, e quer passar a mão onde não deve, quer alisar onde não deve, quer pegar no que não deve. Eita lá, Jesus, eita lá mesmo. Amor não é isso. Amor tem respeito. No amor tem dignidade, tem caráter, tem santidade. Para você não entrar na igreja com a consciência culpada, Jesus está dizendo: se santifique, se santifique, se santifique, porque eu vou lhe dar vitória. Mas você tem que entrar na igreja no dia do casamento com a cabeça erguida, dizendo: Satanás, tu não me venceu, Satanás, tu não me venceu, Satanás, tu não me venceu. Então, amor, na definição divina, está baseado em duas coisas. Vós, maridos, não, coloque lá aquele outro texto, eu acho que é o 30, é o 26 ou 27. Para santificar, olha o processo no salão de beleza. Purificando-a com a lavagem da água, olha, pela palavra, e o que mais? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Não vai ter ruga não, tem botox aí, é botox do céu. Essas preguinhas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si. Agora veja se esse texto bate com o que Jesus disse lá em Mateus: amar o próximo como a si. Amar o próximo como a si. Aí ele está dizendo: o marido tem que amar a mulher como ama a si. Olha o princípio, olha a unidade do princípio. Amar o próximo como a si mesmo, amar a esposa como a si mesmo. Aí ele diz o que é amar a si mesmo. Continue. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Se acontecer isso, tem algum problema de sanidade. Você já viu alguém dando murro na cara? Eu não concordo contigo. Não concordo.
Já viu? Sim ou não? Porque se tiver, manda internar. Agora, como é que o cara casa e quer dar na mulher? Se ele não dá nele mesmo, por que quer dar na mulher? Se a mulher é ele também nessa unidade composta. É isso que a Bíblia está dizendo. Se tu não dá em tu mesmo, como é que tu quer dar na tua mulher se ela faz parte agora dessa unidade composta? Você já viu alguém xingar ele mesmo? Alguém olhar para ele mesmo no espelho e dizer: cabra ruim, bicho feio, demônio? Não. E por que tu quer chamar a tua mulher de demônio? Não, se você não faz isso com você, não faça com ela, porque ela representa você nessa unidade composta. Você tem que amar ela como ama você mesmo, tratar ela como trata você mesmo. Amor é ação, é atitude. E a atitude está dividida em duas coisas. Diga comigo: provisão e proteção. Provisão e proteção. Se você está namorando com alguém que não quer prover as coisas e não quer te proteger, pula desse barco. Isso é um preguiçoso. Tu vai pedir esmola para dois quando casar? Não peça misericórdia não, filho. Que essa tarde é tarde de Deus aprumar a gente e dizer: se é meu filho, tem que amar certinho. Se é meu filho, tem que amar de verdade. Não é amar só para viver com elas nos escurinhos, não. É amar para prover e proteger. Prover uma casa e proteger a honra dela no casamento. Prover os recursos do casamento e proteger ela no casamento. Era para você estar dando muito mais glória do que ele. Queridos, essa questão de amor é uma questão tão séria que Deus não recebe por filho quem não ama seu irmão. Você sabia disso? Quando Caim matou Abel, quase que eu dizia igual um pregador, quando Abel matou Caim. Quando Caim matou Abel, capítulo 4, versículo 5 em diante de Gênesis, Deus imediatamente bradou: Caim, cadê o teu irmão? E sabe qual foi a resposta dele? Porque a consciência doeu: eu sou o protetor de meu irmão? É. Diga assim: é. Você está vendo que amar é cuidar e proteger? É tanto que Deus nem disse nada, só perguntou a ele: cadê o teu irmão? Ele disse: eu sou o guardador do meu irmão. Ele disse: o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Aí abra a Bíblia agora, 1 de João, capítulo 3. Vamos lá? 1 de João, capítulo de número 3. Isso é muito sério. Versículo 10 ao 12. Isso é sério, viu? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... Eu disse que a humanidade está dividida em duas categorias: filhos de Deus e filhos do... E agora está dizendo: eu vou revelar a vocês quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É João dizendo. Aí o que é que ele diz? Qualquer que não pratica o quê? Que não pratica o quê? E não ama seu... não é de... Aí. Quem não pratica a justiça, quem não faz coisa que é certo e não ama seu irmão, porque já que o princípio de amar é prover e proteger, que não ama seu irmão, aí ele diz: não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, olha, não como... que era de quem? Que era de quem? Quem não ama seu irmão pertence a quem? Quem não ama seu irmão pertence a quem? Ao maligno. É a Bíblia que está dizendo. Que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.
Quem não ama pertence ao diabo. Eita, agora vai. E como é que você cria grupinho para atacar sua amiga? Tu é de Deus ou do diabo? E como é que tu cria grupinho para fazer piada humilhante com teu amigo? Fazer bullying do inferno, não é nem gospel, é do inferno. Como é que tu diz que tu és de Deus, se parte de tu essas coisas? Tu queria que as pessoas se reunissem para zombar da tua cara? Tu queria que as pessoas se reunissem para te rejeitar? Não, não, deixa ela vir, não, deixa ela vir, não, não é da gente não, não é da gente não. E tu é do céu ou é do inferno? Porque quem vai para o céu agrega, não exclui. Se ela é fraca, é falha, e Deus te deu força para vencer, você vai ajudar ela a ser santa. Ele ser santo não é excluir. Não, esse cara não presta não, só conversa o que não presta. Então vai lá e conversa para ele o que presta, e santifica ele com a conversa, mas não rejeita. Aí canta no grande coral, pula, faz careta gospel, mas quando termina, está em briga, está em contenda com a amiga, bloqueia ela no celular. Eita, Deus fala mais, bloqueia no celular, não quer mais amizade. Deus está dizendo: tu é minha filha ou é filha do Satanás? Tu é meu filho ou filho do diabo? Quem é meu filho ama, quem é meu filho cuida, quem é meu filho protege. Vou partir para o final agora. Fé, amor e herança. 3 elementos que identificam os filhos de Deus. Vamos para a herança, para eu encerrar. Quem quer que eu fale sobre herança aqui? E agora que vem uma coisa tremenda, que é sobre a riqueza que Deus tem para você. Abra a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Não é um estudo bíblico? Vamos lá. Eu disse: Tomás, evangelista Tomás, fala com o pastor para colocar outro. Eu já estou ficando velho para congresso. Tem que ser o senhor. Então aguente. Aguente também. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... O 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro. Também herdeiro de... E co-herdeiro de... Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, um outro elemento que identifica os filhos é a herança. Eu disse o quê? 1 Coríntios 3, versículo 22 diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso, herança. Tudo é vosso. Ele não está dizendo alguma coisa, está dizendo tudo é vosso. Existem dois tempos de acesso à herança. Primeiro, o tempo presente, segundo, o tempo vindouro. Em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos, e campo, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. 2 tempos para ter acesso à herança: agora e no porvir. Está dando para captar aí, sim ou não? Quando é que a gente tem acesso à herança? Agora e no futuro. Ou seja,
você já pode ter acesso à parte da herança aqui. As coisas que Deus manda no campo da provisão está inserido dentro do contexto de herança também. Os filhos não tinham direito e privilégio das coisas do pai só quando o pai morria. O pai vivo também, ele não comia na casa do pai, recebia a roupa dos pais. Fazia parte. Escute aqui. Essa parte aqui é a principal aqui desse assunto, para a gente entender isso. Existem 3 tipos de herança. Diga comigo: herança genética, herança cultural e herança de bens. Eu coloquei só esses 3, pode ter mais, mas só para resumir aqui. A herança genética, no sentido pleno, só Jesus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só Ele. Só Ele. A herança cultural é aquela herança, ou é tudo aquilo que aprendemos e adaptamos ao nosso novo estilo de vida comportamental e nos identificam como filhos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz esse texto. Eu estou falando de herança cultural. Aquilo que os pais repassam como cultura para seus filhos. Modo de viver, de andar, de sentar, de comer, de vestir. Linguagem. E é claro que eles repassam e se torna um legado. Mas não deixa de ser herança. Agora vejam. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de quem? Como que? Como filhos amados. Se você é filho de Deus, você imita quem? Se você é filho de Deus, você imita quem? E imitar aí, nessa linguagem, está dentro do contexto cultural. É fazer aquilo que está dentro da cultura divina. Modo de falar, modo de andar, modo de vestir, modo de proceder. É tanto que o próprio texto já vai dizendo como deve ser a nossa atitude seletiva em nosso comportamento. Veja o que é que ele diz no versículo seguinte. Vamos lá? Até o 4. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre. E o que mais? Vê o versículo 4 aí, por favor. Ele está falando agora do que não pode ser ou está agregado em nosso comportamento, já que é para imitar a Deus. Aí veja, nem torpeza, versículo 3, por favor. Vai estar ligando a isso aí. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre, como convém a, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de, olha que ele está dando um leque de práticas que são proibidas ao comportamento cristão. Primeiro, diga qual é o primeiro dessa relação. Diga comigo: prostituição. Diga prostituição. Do latim vem de prostituere. E essa palavra prostituere vem de 2 palavras: pro, que quer dizer antes ou publicamente, e vem também da palavra statuere, que é colocar, estabelecer. Significa colocar à frente ou oferecer algo por dinheiro, no latim, que era o comportamento de uma prostituta. Ela se colocava à frente para se oferecer. Do grego porneia, a palavra prostituição do grego porneia, práticas sexuais ilícitas ou práticas sexuais por pagamento, tem a mesma conotação da palavra prostituição no latim. As pessoas que fazem coisas visando outras, em troca, principalmente coisas materiais.
A Bíblia está dizendo que os crentes, os filhos de Deus, não negociam seu corpo, não se vende, não usa seu corpo para tirar proveitos materiais. Que silêncio profundo, tremendo. Mas um filho que tem acesso à herança cultural, ele procura viver como o pai designa. E Deus não quer que tenhamos acesso à prostituição, à pornografia. Eita lá, toque nisso não, pastor, estava tão bom. Vai ficar melhor. Deus não quer que a gente assuma a cultura do mundo. A cultura do mundo é uma cultura erógena, de disfunção sexual. É uma cultura que vive em torno do sexo. Tudo está voltado ao sexo. Se uma menina sorri para um menino, ele já quer ficar comigo, quer ficar comigo. Mas se ela fosse banguela, vai para lá, Satanás. Por que tu não diz que quer ficar com a banguela também? Mas a gente vive diante de uma pressão tão grande nessa área, que qualquer coisa só se declina para o lado do sexo. As roupas, não, deixa eu ver como é que vai ficar em mim, se vão gostar, se não sei o quê. Não está pensando em se cobrir, está pensando em se sensualizar, em provocar, em despertar libidos. Mas um filho de Deus, uma filha de Deus, não tem esse comportamento. Outro tipo, impureza, está agregado ao padrão cultural, à herança cultural. Do latim, impuritas, significa algo não puro, que perdeu a pureza. E isso é muito vasto. Isso é muito vasto. Isso parte da linguagem. Pessoas que não sabem falar uma palavra pura, já fala coisa podre, pornofonia. Manda a pessoa tomar em tudo que é lugar. Isso aí é espírito de pessoas que não absorveu a cultura do pai. Qualquer coisa é uma palavra podre que sai. Tem gente que já respira podridão. Não pode brincar de bola, que já passa a bola para mim, filho disso aqui e daquilo outro. Não tem a cultura do céu. Porque a boca é impura, a mente é impura. Só sonha com coisa que não presta. Não sonha com os planos de Deus. Não sonha pregando, não sonha profetizando, mas só sonha pegando. Eu sonhei pegando fulana, eu sonhei pegando fulano. Isso aí é impor, isso é podridão na mente. E teve um irmão que uma vez me procurou e disse assim, um irmão casado, e disse assim: rapaz, eu sonhei dando um beijo numa irmã. Eita, beijo da... Meu Deus. E ele estava indo para um culto comigo. Eu já fiquei perturbado com ele, porque nesse culto era acostumado a cair pessoas endemoniadas. Eu disse: meu Deus, se cair alguém endemoniado só vai ter eu lá. O cara que vai comigo, o diabo já está pegando ele no sonho. Aí ele no caminho dizendo: rapaz, tu conhece fulana de tal? Eu sonhei dando um beijo naquele. Que beijo, que beijo. E eu, para provocar ele, para ver como ele ia reagir, eu disse: tu não sabia de nada, rapaz. E tua mulher também não sonhou beijando aquele cara. Aí eu citei o nome do irmão. Ele foi o resto do caminho me perturbando. Esqueceu do sonho dele e ficou dizendo: é verdade mesmo, irmão?
Vamos embora, rapaz. Eu andava uns 10 minutos ali. Não, parei. Foi ela que te disse isso aí. Vamos embora, rapaz. Eu andava e daqui a pouco ele me parava. Não, rapaz, fala a verdade, tá brincando, né? Tá brincando, né? E eu disse para ver como é que ele reagia. Aí quando foi chegando perto da congregação, eu disse: meu amado, tu não tem poder de escolher o que tu sonha, mas tu tem direito e poder de escolher se alimenta ou não teus sonhos. Eu não posso impedir que um sonho podre venha na minha mente, mas eu posso impedir de alimentar esse sonho, de não entrar na igreja já olhando para a pessoa e paquerando. Tem moça que tem um sonho com um rapaz, já entra dizendo: é revelação de Deus coisa nenhuma. Deus não dá sonho podre para ninguém, Deus dá sonho santo. Impurezas. Avareza, do latim avaritia, de avaraus, cobiçoso, ganancioso, apego excessivo a bens materiais. Pessoas que em nome dos estudos estão sacrificando sua vida com Deus. Em nome de emprego está sacrificando sua vida. É porque eu tenho que trabalhar. Mas é muito mais importante viver com Deus, porque Deus tem como prover recursos para a tua sobrevivência, mas teu trabalho não tem como prover intimidade com Deus. Se puder conciliar trabalho e igreja, faça isso. Mas nunca escolha um trabalho que te afasta totalmente da igreja. Você precisa, Jesus disse: nem só de pão vive o homem material, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, espiritual. Equilibre material e espiritual, sim ou não? Cuidado com a avareza. Torpezas tem origem latina, derivado de turpes, significa feio ou vergonhoso, falta de integridade, vilez, digo coisa vil, sem valor. Pessoas que se ocupam com coisas vis, com coisas que não têm valor. Jovens que passam o dia inteiro no Free Fire, no videogame, mas à noite é o bonitão para paquerar, para namorar. Não tem nem coragem de se preparar, fazer um currículo, alguma coisa. O dia todo viciado em jogo, em coisa vil, em coisa que não produz. Mas eu já zerei tal, eu já zerei tão. E zerou tua vida espiritual também. Está tudo zerado, só dá zero nisso aí. Como se fosse um troféu. Zerei tal jogo, zerei. Não é troféu não, troféu é ser cheio, não é estar no zero. Cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da unção. Estou caminhando para o fim. Mandaram eu pregar até o pastor Eliseu chegar. Parvoíce. Eita, agora tem origem no latim parvus, significa pequeno, insignificante, sem importância. Descreve comportamentos tolos, ingênuos ou despropositado. Já viu pessoas que dizem assim: eu fiz sem querer. Faz o mal aos outros e diz que fez sem querer. É isso aqui, parvoíce. Prejudica as pessoas e diz: eu estava brincando. Parvoíce. Chocarrice tem origem no espanhol, vem de chocar, colidir, incomodar, refere-se a brincadeiras ou piadas inconvenientes, pejorativas ou ofensivas, ou tipo de comportamento que visa provocar risadas à custa de alguém. É aquilo que eu disse, o bullying maligno. É claro que eu não estou dizendo que vocês não podem brincar, mas o que eu estou dizendo é que a sua brincadeira não pode denegrir, nem humilhar ninguém, nem colocar ninguém para baixo. Pare de colocar apelido. Patiô, venta de tucano. Patiô, orelha de apano.
ladrão de oxigênio. Só porque o irmão tem um nariz mais elevado. Isso é pecado, você classificar pessoas assim. Perna de sabiá, só porque o irmão tem a perninha fina. Não, isso não faz parte do comportamento do crente. Sempre que você fosse dirigir a alguém, pense em você. Você queria que fizesse isso com você? Você queria que as pessoas se dirigissem a você lhe humilhando? Você sabia que tem gente que já foi tentado a cometer suicídio por causa dessas brincadeiras? Pessoas que ainda não têm estrutura psicológica para sofrer essas pressões de brincadeira, se sentem rejeitado. Você não sabe como essa menina, sua amiga, saiu de casa, como ela está psicologicamente, e quando ela vem para a igreja buscar refúgio, você chama ela de perna de sabiá. E o lugar que era para ela receber apoio está sendo humilhada, está sendo pisada. Deus está dizendo: eu não estou me agradando do vosso comportamento, das vossas brincadeiras, das vossas chocarrices. Este não é comportamento de meus filhos. Meus filhos são éticos, respeitosos. E fica em pé para receber o restante. Herança de bens. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. Não dou mandar ninguém fazer nada para ser filho do diabo, porque o filho do diabo não veio hoje. Herança de bens. Eu falei de herança genética. Só Jesus tem a plenitude. A gente está sendo construído ainda porque foi semeado em nós a semente dele. Está em processo. Herança de cultura, comportamento, modelo, padrão de vida que agrada ao Pai. E agora, herança de bens. E quando a gente fala de herança de bens, a gente lembra logo do filho pródigo, sim ou não? Sim ou não? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Quem lembra dessa parábola, levante a mão. Mas a gente tem dois problemas aí. A gente acentua muito o filho que saiu e esquece do filho que ficou. E os dois, ambos estavam errados com relação à ideia de herança. Diga comigo. Duas formas erradas de entender a herança. Para ser um congresso de jovem, eu acho que o congresso de pai, que é os idosos, vai ser melhor do que vocês falando. Duas formas erradas de entender a herança. Diga, valorizar mais a herança que o relacionamento com o pai. Primeiro erro, o filho mais novo. Ele deu mais importância à herança do que o relacionamento com seu pai. Pessoas que vêm para a igreja em busca do que Deus tem e não em busca do que Deus é. Valoriza mais a herança do que se relacionar com Ele. Estamos assim de igrejas assim, olha. Quem não quer doutrina, não quer ensino, não quer nada, só quer o oba-oba. E por causa desse oba-oba, púlpito está se transformando em palco de shows e dança, e não tem mais doutrina, não tem mais nada. Porque as pessoas estão interessadas mais no que o pai tem do que no que o pai é. Estão dando mais valor às riquezas, às bênçãos do pai, do que em se relacionar com ele. Dá-me a parte dos bens, dá-me, mas eu vou para longe de ti. Vale mais os bens do que a tua presença. Segunda forma de interpretar a herança. Diga comigo, valorizar mais os deveres
em detrimento dos privilégios. É uma segunda forma de interpretar. Tem gente que é tão focado no que Deus manda que esquece do que Deus tem para ele. É tão ativista, tão voltado às leis, às determinações, que a vida dele é uma vida legalista. É só baseado em regra, que não estou contra a regra. Eu estou dizendo que quando se concentra nisso, esquece os privilégios, também é errado. E o filho mais velho é assim: nunca transgredi os teus mandamentos. Aí ele diz: e nunca me deste um cabrito. Em outras palavras, eu obedeço o Senhor em tudo, mas não tenho acesso a nada. Aí o pai olhou para ele e disse assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Eu precisava mandar tu. Não, privilégio não se manda. Se manda mandamento. Preceitos é que se dá. Privilégio, toma posse. É teu. Assim também nas igrejas está acontecendo isso. Pessoas que estão colocando em detrimento a herança. Os que pegam a herança e desprezam relacionamento. Os que se concentram nas ordenanças e não têm acesso à herança. E fica criando ódio do pai. Pai não gosta de mim, só manda ordem, só me dá ordem. Só me dá ordem, quer que eu seja santo. Mas o mesmo que pede para ser santo é o mesmo que dá privilégios da santidade à pessoa. Agora, em Marcos e em Mateus também, nós temos um relatório de uma mulher, chamada mulher cananeia. Ela sai à procura de Jesus. E sabe o que ela faz? Cai prostrada diante de Jesus e diz assim: Senhor, socorre-me. Sabe o que Jesus diz a ela? Você não é filho. Foi assim ou não foi que Jesus disse? Eu não vou pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Era comum os judeus chamar os gentios de cachorro. Mas a palavra que os judeus usavam para os gentios não era cachorrinho, era cachorro, cachorro vândalo, cão de rua, cão sem dono. Quando Jesus se dirige àquela mulher, Jesus usa uma outra palavra. Ele usa a palavra cachorro com eufemismo. Cachorrinho, pegar pão dos filhos e dar ao cachorrinho. Ele está falando de cachorro doméstico. Ela diz assim: eu sei, eu posso não estar no nível de filho, mas eu também estou dentro da casa. Eu posso hoje, por causa do propósito da tua vinda, não estar no direito de filho, mas já que o Senhor disse que eu sou um cachorro doméstico, então eu estou dentro da casa. Me dê as migalhas que caem dos filhos. Ela está dizendo: os filhos não estão aproveitando tudo que tu dá, estão desperdiçando. Eu só quero aquilo que está caindo dele. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Eu não vim aqui dizer que Deus tem migalhas. Deus tem pão. Deus tem pão. O pródigo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de... Se você não está tendo pão, é porque ou você está distante, ou você não está aproveitando o que ele colocou na mesa.